Imagine descobrir que tudo que aprendemos sobre a história humana pode estar incompleto. Que existem eventos, civilizações e conhecimentos que desapareceram não apenas pelo tempo, mas talvez porque alguém quis que fossem esquecidos. Ao longo dos séculos, a humanidade construiu uma narrativa sobre o passado. Uma linha do tempo organizada. Civilizações surgem, evoluem e desaparecem. Mas e se essa narrativa tiver lacunas? Lacunas enormes. Partes inteiras da história que nunca foram reveladas. Em diferentes partes do mundo, arqueólogos encontraram evidências que desafiam aquilo que acreditávamos ser verdade. Ruínas escondidas sob florestas densas. Cidades enterradas sob desertos. Estruturas antigas que parecem avançadas demais para a época em que foram construídas. Essas descobertas levantam uma pergunta inquietante. O que a história nunca nos contou. Durante muito tempo, acreditou-se que civilizações antigas possuíam conhecimentos limitados. Mas algumas estruturas encontradas ao redor do planeta contradizem essa ideia. Blocos gigantescos de pedra cortados com precisão impressionante. Construções alinhadas perfeitamente com estrelas e eventos astronômicos. Sistemas complexos de engenharia que ainda hoje surpreendem especialistas. Como essas civilizações conseguiram realizar feitos tão extraordinários sem tecnologia moderna? Essa pergunta permanece sem resposta definitiva. Mas talvez o mais estranho seja o fato de que muitos desses conhecimentos desapareceram. Não evoluíram. Não foram preservados. Simplesmente sumiram. Isso levanta outra questão perturbadora. Será que existiram conhecimentos que foram perdidos intencionalmente? Ao longo da história, sabemos que bibliotecas foram destruídas. Registros desapareceram. Culturas inteiras foram apagadas após guerras e conquistas. Quando uma civilização domina outra, ela não destrói apenas cidades. Ela também destrói memórias. E com elas, a verdade. Talvez seja por isso que tantas histórias antigas parecem incompletas. Talvez porque parte delas realmente esteja faltando. Em algumas escavações, arqueólogos descobriram artefatos misteriosos cuja função ainda é desconhecida. Objetos sofisticados. Símbolos estranhos gravados em pedra. Ferramentas que parecem avançadas demais para a época. Esses achados são frequentemente chamados de anomalias arqueológicas, porque não se encaixam facilmente na história tradicional. Mas e se não forem anomalias? E se forem pistas? Fragmentos de uma verdade esquecida. Outro aspecto intrigante é a repetição de certos símbolos em diferentes culturas antigas. Marcas semelhantes aparecem em continentes separados por oceanos. Civilizações que, oficialmente, nunca tiveram contato. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que existia um conhecimento compartilhado entre povos antigos? Ou talvez uma civilização ainda mais antiga que influenciou várias culturas ao redor do mundo? Mas quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. E talvez o maior mistério seja o desaparecimento repentino de certas civilizações. Cidades inteiras abandonadas, sem sinais claros de guerra, sem destruição completa, como se milhares de pessoas simplesmente tivessem desaparecido. Esse padrão aparece repetidamente ao longo da história. E isso assusta pesquisadores até hoje, porque sugere que talvez existam fatores que ainda não compreendemos. Talvez eventos que nunca foram registrados. Ou talvez verdades que nunca deveriam ser descobertas. Hoje, graças à tecnologia moderna, começamos a revelar partes desse passado oculto. Satélites conseguem identificar estruturas escondidas sob a terra. Escaneamentos avançados revelam cidades inteiras abaixo da vegetação. Novas descobertas estão acontecendo todos os anos. Mas existe um problema. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que sabemos muito pouco. A história humana parece muito mais complexa do que imaginávamos. E talvez muito mais misteriosa, porque algumas descobertas parecem indicar que civilizações antigas possuíam conhecimentos surpreendentes. Conhecimentos que desapareceram sem explicação. Mas será que realmente desapareceram? Ou ainda estão escondidos em algum lugar? Talvez enterrados sob ruínas esquecidas. Talvez protegidos pelo tempo. Ou talvez protegidos por aqueles que nunca quiseram que fossem encontrados. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério, explorando descobertas proibidas, cidades ocultas e evidências perturbadoras que podem mudar completamente nossa visão da história humana. Na última parte, começamos a explorar uma possibilidade inquietante. E se a história da humanidade estiver incompleta? Agora, vamos ainda mais fundo, porque algumas descobertas não apenas desafiam o que sabemos. Elas sugerem que certas verdades podem ter sido escondidas deliberadamente. Em diferentes regiões do planeta, arqueólogos encontraram estruturas subterrâneas gigantescas. Cidades inteiras construídas abaixo da terra. Túneis intermináveis.
câmaras ocultas esculpidas em pedra com precisão impressionante. Esses lugares não parecem simples abrigos improvisados. Eles foram planejados, projetados cuidadosamente. Mas por quê? Porque civilizações antigas construiriam cidades inteiras escondidas sob a superfície. Alguns especialistas acreditam que esses locais serviam como proteção contra guerras ou desastres naturais. Mas existem teorias mais perturbadoras. Teorias que sugerem que essas estruturas foram criadas para esconder algo. Conhecimentos, artefatos, ou talvez segredos considerados perigosos demais. Em certas escavações, objetos extremamente incomuns foram encontrados. Artefatos cuja função permanece desconhecida. Peças feitas com detalhes complexos. Materiais resistentes ao tempo. Símbolos gravados com precisão quase impossível. Alguns desses objetos parecem avançados demais para a época em que foram criados. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que civilizações antigas possuíam conhecimentos muito além do que imaginamos? Outro detalhe intrigante é a repetição de padrões misteriosos ao redor do mundo. Símbolos semelhantes encontrados em culturas separadas por oceanos. Estruturas construídas com alinhamentos astronômicos extremamente precisos, como se diferentes civilizações compartilhassem o mesmo conhecimento oculto. Mas, oficialmente, muitas dessas culturas nunca tiveram contato entre si. Então, como isso seria possível? Talvez exista uma parte da história que ainda não compreendemos. Ou talvez uma verdade que foi esquecida. Ao longo da história, sabemos que o conhecimento sempre representou poder. E aqueles que controlam o poder muitas vezes controlam também a informação. Bibliotecas foram queimadas. Documentos desapareceram. Civilizações inteiras foram destruídas. E junto com elas, seus conhecimentos desapareceram. Mas será que tudo realmente desapareceu? Ou parte disso permaneceu escondida? Em alguns locais antigos, pesquisadores encontraram evidências de conhecimentos extremamente avançados sobre matemática, astronomia e engenharia. Conhecimentos difíceis de explicar para sociedades consideradas primitivas. Isso desafia diretamente a visão tradicional da evolução humana, porque sugere que talvez o passado tenha sido muito mais sofisticado do que acreditamos. Mas existe algo ainda mais assustador: o desaparecimento repentino dessas civilizações. Muitas cidades antigas parecem ter sido abandonadas rapidamente, sem sinais claros de batalha, sem destruição total, como se seus habitantes simplesmente tivessem sumido. Esse padrão aparece repetidamente em diferentes partes do mundo, e até hoje continua sem explicação definitiva. Alguns acreditam que mudanças climáticas podem ter causado esses colapsos. Outros falam sobre epidemias ou crises sociais. Mas existem casos onde nenhuma dessas explicações parece suficiente. E é aí que o mistério se torna ainda mais profundo, porque começamos a considerar possibilidades que vão além do que podemos provar. Talvez algumas dessas civilizações tenham descoberto algo perigoso, algo que mudou completamente seu destino. Ou talvez, algo que nunca deveria ter sido conhecido. Hoje, com tecnologias modernas, estamos começando a revelar partes desse passado escondido. Satélites identificam estruturas invisíveis sob florestas. Sensores detectam cidades enterradas. Escavações revelam artefatos que desafiam explicações convencionais. Mas cada nova descoberta gera novas perguntas. Por quanto mais aprendemos, mais percebemos que existem enormes lacunas na história humana. Lacunas que talvez nunca sejam totalmente preenchidas. E talvez isso aconteça porque parte da verdade foi perdida ou escondida. No final, o maior mistério não é apenas o que aconteceu com essas civilizações, mas o que elas sabiam. Conhecimentos perdidos, segredos enterrados, verdades esquecidas. Talvez, neste exato momento, existam ruínas ocultas esperando para serem descobertas. Talvez existam documentos antigos escondidos em algum lugar. Ou talvez, algumas verdades continuem ocultas por um motivo. Porque nem todo conhecimento traz respostas. Alguns conhecimentos trazem medo. E talvez seja exatamente isso que a história nunca contou.